Não sei se você é parecido comigo, mas eu tenho uma tendência de gostar de ler assuntos que não são necessariamente assuntos do meu dia a dia, assuntos que são diferentes das coisas que eu penso, diferente politicamente, teologicamente, pessoas que têm uma visão completamente diferente dos meus pensamentos, da minha cultura. Eu gosto de ler pensamentos assim. Na realidade, sempre que a gente faz isso, foi assim que eu comecei, pelo menos, a ter esse tipo de pensamento. Sempre que a gente faz isso, a gente tem uma oportunidade de ver o mundo com um outro par de olhos, uma outra visão. Pessoas creem diferente do que eu creio. Por que elas creem assim? Pessoas agem diferente da forma como eu ajo. Por que elas agem assim? Quando a gente lê pessoas que pensam diferente, isso acaba acontecendo. E, aliás, se a gente ler, estudar, assistir somente pessoas que pensam como a gente pensa, nós corremos o risco de ficar sempre dentro de uma bolha de pensamento e talvez viver numa câmara de eco, que só repete exatamente os mesmos pensamentos que a gente tem. A dificuldade de crescer é um pouco grande. E, na realidade, enquanto eu fazia esse tipo de coisa, há um tempo atrás, eu inventei de ler alguns assuntos que eram relacionados com investimento. Investimento em bolsas de valores, movimento com dinheiro, nada do tipo de coisa que eu faço no meu dia a dia. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, enquanto eu fazia isso, num dos materiais que eu li, o autor dizia o seguinte: para que você tenha, mais ou menos assim as palavras dele, para que você tenha um bom sucesso fazendo investimento financeiro, você tem que aprender a controlar duas coisas. E ele dizia o seguinte: uma delas é a ganância. Você precisa aprender a controlar a ganância. E a outra é o medo. Você precisa aprender a controlar o seu medo. E segundo esse autor, o que ele dizia é o seguinte: se você é ganancioso e faz qualquer coisa voltada para o investimento financeiro, você corre o risco de perder todo o seu capital. Se você é medroso e faz investimentos financeiros, você corre o risco de perder grandes oportunidades. E, na verdade, isso sempre me chamou a atenção, e já faz tanto tempo que eu li isso, e isso continua batendo forte na minha mente até os dias de hoje. E enquanto lia isso, enquanto lia assuntos diferentes do que eu faço no dia a dia, eu cheguei à conclusão, e acredito que é a mesma conclusão que você também pode chegar, que as emoções podem determinar fracasso ou sucesso em tudo. Em tudo na vida. As nossas emoções, os nossos sentimentos, a forma como a gente lida com todas as coisas na nossa vida podem determinar se nós teremos fracasso ou se nós teremos sucesso. E tem uma história na Bíblia que conta justamente a respeito disso, de pessoas que experimentaram um agir de Deus totalmente diferente de todas as coisas que eles já tinham visto. Na realidade, para os discípulos de Jesus, foi uma experiência tremenda, uma experiência marcante. Aliás, João conta essa história, o Evangelho de João, capítulo 11, começa dizendo para a gente assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Se você foi como eu, cresceu na escola dominical, estudando a Bíblia de alguma maneira, você já ouviu falar em Marta e Maria, nem que seja numa outra história, de um outro evangelho, o Evangelho de Lucas, que conta das duas irmãs que receberam Jesus Cristo na sua casa e que uma delas só estava fazendo as coisas da casa, enquanto a outra estava prestando atenção em Jesus. Marta fazia as coisas da casa, Maria prestava atenção em Jesus. Lázaro, lá naquela outra parte da história, ele não é nem mencionado. Algumas pessoas têm pensamentos em relação a isso, não é o que a gente tem intenção para hoje aqui, não vai fazer diferença para você, de Marta e Maria, naquela outra história. Mas o texto continua dizendo o seguinte, que aconteceu que Lázaro ficou doente. E eu já vou te dar um spoiler, vou te dizer, Lázaro vai morrer. Ele ficou doente e ele vai morrer. E o texto continua dizendo para a gente que Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Vale a pena a gente parar aqui um pouquinho e fazer um pequeno comentário. Por alguma razão,
e essa razão começou muito provavelmente no século VI da nossa era, as pessoas confundem essas histórias. Né? A Bíblia conta, aliás, o Evangelho de Lucas mesmo, conta uma outra história de uma outra pessoa que derramou alguma coisa sobre os pés de Jesus numa forma de unção e que enxugara com os cabelos. E conta de uma mulher que era uma mulher pecadora. Essa não é Maria, não é essa mesma história. Uma outra confusão que as pessoas fazem é confundir Maria, aqui irmã de Lázaro, irmã de Marta, com Maria Madalena. Não é a mesma pessoa, são pessoas diferentes. Maria Madalena é uma pessoa, a mulher pecadora que enxuga os pés de Jesus é uma outra pessoa, essa Maria que derrama perfume nos pés de Jesus é uma terceira pessoa. E uma outra coisa que as pessoas confundem, que essa Maria e que Maria Madalena eram prostitutas. A Bíblia não fala isso em lugar algum, mas vale a pena a gente prestar atenção, saber disso aqui, que essa história de Maria derramando perfume sobre o Senhor, enxugando os seus pés com o cabelo, vai acontecer no próximo capítulo, mas João, que é uma testemunha ocular, essas coisas são coisas que foram vistas por João, ninguém contou isso para ele, ele viu essa situação, por isso que ele adianta a história, que ele mesmo vai contar daqui a pouco. Mas o texto continua dizendo para a gente, então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas, olha que coisa interessante, elas sabiam que Jesus tinha um carinho especial com seu irmão, por isso elas dizem para ele, aquele a quem amas. Lázaro era amado de Jesus e as irmãs sabiam disso e elas dizem para ele, ele está doente. Aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Isso aqui é importante, você precisa guardar isso aí. Guarda essa informação que ela vai ser muito útil para a gente já, já vou te falar o porquê. Essa doença não é para a morte, não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Muitas coisas acontecem. Aqui nessa história, algumas vão acontecer e muitas coisas acontecem na sua e na minha vida. Uns detalhes que em algumas horas a gente não tem a mínima intenção ou não tem a mínima noção do que pode acontecer, é esse tipo de bate-papo aqui. É esse tipo de conversa aqui, que acontece fora do ambiente onde a gente está. Jesus fala com seus discípulos, essa doença não acabará em morte, embora Lázaro vai morrer, já te dei esse spoiler, ele vai morrer, mas Jesus fala, não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nada, absolutamente nada que Jesus faz, nada que Deus faz é sem sentido. O agir de Deus não é obra do acaso. O agir de Deus não é obra do acaso. O agir de Deus, ele tem projetos especiais, propósitos especiais. Tinha nessa história e ele tem na sua vida. Deus tem seus projetos, Deus tem seus propósitos, e nada que Ele faz na minha, nada que Ele faz na sua vida é por acaso. Tudo tem um sentido. E o texto continua dizendo para a gente que Jesus, Ele amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Isso aqui é importante para a gente, é a narração de João, ele conhece essa história, ele sabe, esses três, Lázaro, Marta e Maria, embora eles não fossem discípulos de Jesus que andassem com ele, como aqueles 12 estavam andando, eles eram talvez as pessoas do círculo de amizade de Jesus, as pessoas mais próximas, porque não tem muitas outras pessoas que a Bíblia diz que Jesus amava, assim como fala de Marta, a irmã dela, e Lázaro, não tem muitas narrativas dessas, e João sabe disso, e o texto continua dizendo, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Isso aqui é estranho, é diferente, não é o que é de se esperar de alguém que amava. O texto é bem claro, João é bem claro quando ele faz essa narrativa. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, no entanto, mesmo assim, você poderia colocar aqui no lugar de no entanto, mesmo assim, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou 2 dias. 2 dias.
propositadamente, Jesus demora aqui neste lugar. E Jesus se demora porque ele tem um propósito. Jesus se demora porque ele tem um propósito. Ele já tinha falado para a gente, você guardou aí, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. O propósito da demora de Jesus é que aquilo era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado naquela situação. Glorificado naquela situação. Os discípulos estavam talvez confusos, as pessoas que foram dar o recado para Jesus muito provavelmente estavam confusos. Imagine as irmãs de Lázaro, totalmente em confusão. Totalmente em confusão. Imagine o tipo de pensamento que se passava na mente deles. Se ele amava tanto, por que ele se demorou? Se ele amava tanto, por que ele resolveu ficar? Cuidado com os questionamentos. Você não conhece os bastidores. Cuidado com os questionamentos que você faz em relação às coisas de Jesus, em relação às coisas de Deus. Você não conhece os bastidores. Você não conhece os bastidores da conversa. Você não conhece aquilo que não aconteceu diante da sua presença. Cuide bem das suas emoções, porque elas podem determinar fracasso ou sucesso naquilo que você está fazendo. Para eles aqui, muitas questões, muitos pensamentos, e talvez aconteça na sua vida. Eu não sei que tipo de demora você está sentindo nessa hora que esteja acontecendo em Jesus te socorrer, em Ele ir onde você está e atender um clamor, sabendo você que Ele te ama. E Ele te diz, assim como João diz aqui nesse texto, Jesus amava Maria, amava Marta, amava Lázaro, Jesus te ama. Mas por que de vez em quando você tem a sensação, de vez em quando eu tenho a sensação, de que Ele está se demorando? Deus tem propósito em todas as coisas. A história vai caminhar e Jesus vai falar com os seus discípulos. O nosso amigo Lázaro, ele está dormindo, mas eu vou lá para poder acordá-lo. E ele se demora esses dias e de repente ele fala com os discípulos, vamos lá na Judéia, vamos encontrar com o pessoal de Lázaro, vamos ver o que está acontecendo. Mas agora há pouco, e os discípulos lembram para ele, está escrito no nosso texto, os discípulos lembram para ele, mas Senhor, nós estávamos lá, as pessoas estavam tentando te matar e nós vamos voltar para exatamente esse mesmo lugar. E Jesus fala com eles, a gente precisa ir, o nosso amigo dormiu e a gente precisa acordá-lo. E os discípulos falam com ele, mas Senhor, se ele está dormindo, ele vai acordar. E o texto continua dizendo para a gente, então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente. Olha que coisa, Jesus amava Lázaro, o texto é bem claro nisso, mas agora ele diz, ele morreu e eu estou contente de não ter estado lá, para que vocês creiam. Isso aqui deve ser uma das coisas mais importantes que tem nesse verso para a gente, para que vocês creiam. Mas vamos até Ele. Eu estou contente de não ter estado lá, para que vocês creiam. O que acontece na história, e é o que acontece em todas as histórias com Jesus, todas as vezes, todas as narrativas que a gente tem na Bíblia, incluindo com Ele mesmo, todas as vezes que Jesus encontrou com a morte foi derrotada. Todas as vezes, se Jesus estivesse lá, quando Lázaro tinha falecido, ele não teria falecido. Mas ele fala, eu estou contente de não ter estado lá. É porque é para vocês crerem. Para vocês crerem. Os discípulos não compreendiam. Muito pouco provável, as pessoas que estavam em volta de Jesus e que conheciam Lázaro, que conheciam as irmãs de Lázaro, os amigos deles, não compreendiam. E deixa eu te falar uma coisa, não deixe a sua incompreensão humana questionar o poder ilimitado de Deus. Não deixe que
porque você não entende, não deixe que porque você não sabe, não deixe que porque você não conhece os bastidores da conversa, não deixe que porque você não tem os poderes que Deus tem, que você questione o poder de Deus, que é ilimitado. O poder de Deus vai além de todas as fronteiras. O poder de Deus é capaz de romper todas as barreiras, incluindo a barreira da morte. Não deixe a falta de compreensão que você tem, por ser humano, questionar o poder de Jesus. Jesus vai chegar no lugar, eles vão. Aliás, um dos discípulos fala com ele: Senhor, beleza, então nós vamos para lá, vamos morrer com o Senhor, já que é para ir, vamos morrer, nós vamos, e nós vamos morrer com o Senhor. E o texto diz o seguinte, que ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Não só tinha morrido, mas já tinha alguns dias que ele tinha morrido. 4 dias no sepulcro. Isso aqui é importante para a gente, muito importante para a gente. Aliás, uma das coisas que a gente vê o tempo inteiro nos textos bíblicos, na história de Jesus com seus discípulos, no movimentar de Jesus entre as pessoas, não só ele desafiava as forças dos pensamentos humanos, mas ele rompia com todas as indagações, ele rompia com todas as crenças, com todos os pensamentos que não tinham nada a ver com aquilo que era de Deus para o ser humano. Havia naquela época, e até os dias de hoje, continua havendo em algumas facções da religião judaica, uns tipos de lendas, uns tipos de rituais, e existe um ritual judaico chamado Shemira, ou Shemirah, dependendo de como você pronuncia, ou Shmira mesmo, sem a letra E aqui, que é justamente um ritual de um guardião, e esse nome em hebraico justamente quer dizer isso, é o guardião, é alguém que vai ficar ali, e esse ritual para o sepultamento, para a coisa fúnebre do judeu do primeiro século, na região onde Jesus vivia com os seus discípulos, isso era muito importante, porque eles tinham uma crença, e em alguns lugares ainda continuam tendo essa crença até hoje, que a alma do defunto ficava pairando em volta dele por pelo menos 3 dias, perdida, sem saber o que ia acontecer, e Jesus demora 4 dias, a Bíblia não diz para a gente o porquê ele demora os 4 dias, mas no mínimo, ele rompe com essa lenda, com esse pensamento, com essa tradição judaica do Shemira, de que a alma estava por ali, porque Jesus vai ressuscitar Lázaro. Jesus vai ressuscitar Lázaro. Agora ele chega, as irmãs de Jesus estão em casa chorando, e uma delas, Marta, descobre que Jesus está a caminho, as pessoas falam com ela que Jesus está a caminho, ela corre, ela vai ao encontro de Jesus, e quando ela chega, o texto diz para a gente o seguinte: disse Marta a Jesus: Senhor, repare isso aqui, Senhor, se estivesses aqui, é realmente o pensamento que ela está tendo, se eles estavam confusos, e se a gente imagina que eles estavam confusos, agora a palavra de Marta, na narrativa de João, declara isso para a gente de forma óbvia: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabe disso. Ela sabe que se Jesus estivesse lá, ele tem poder para curar, ele tem poder para preservar, porque eles testemunharam muitas coisas que Jesus fez. Eles tinham uma amizade grande, eles tinham um relacionamento íntimo de amigos, e de repente ela fala: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não que ela estivesse culpando Jesus, colocando a razão pela qual Lázaro morre, a ausência de Jesus ali, mas eu consigo imaginar o questionamento dela. Talvez se o Senhor não tivesse se demorado lá mais, teria dado tempo de fazer alguma coisa. Teria dado tempo de fazer alguma coisa. E ela continua: mas sei, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Numa primeira leitura, a gente até corre o risco de imaginar algumas coisas aqui na confiança de Marta em Jesus. Ela diz: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora com meu irmão morto, agora com ele já sepultado, agora que já passaram 4 dias, Deus te dará tudo o que pedires. Essa é a primeira coisa
que a gente consegue olhar e pensar aqui nesse texto. Mas daqui a pouco ela vai mostrar para a gente que ela não está pensando realmente assim. Embora ela está falando isso, ela está dizendo isso. Eu sei que agora Deus te dará tudo o que pedis. E eu vou te falar uma coisa. Você diz coisas, eu digo coisas também. Você diz coisas em relação à sua confiança em Deus, em relação à sua confiança em Jesus, mas será que no seu íntimo, de fato, você pensa como você fala? Será que no seu íntimo você consegue pensar que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires? Eles estão no momento delicado da vida. E Marta, ela apresenta aqui a frustração dela com a ausência de Jesus naquele momento. Mas deixa eu te falar mais uma coisa. Não deixe a sua frustração humana questionar o poder ilimitado de Deus. Não deixe porque você já fracassou. Não deixe porque você já foi decepcionado ou decepcionada. Não deixe todas essas coisas que são sentimentos humanos, que são emoções do ser humano, que são coisas que nós carregamos. Não deixe que essas coisas questionem o poder ilimitado de Deus, porque Deus pode todas as coisas mesmo agora, que já está morto e sepultado, e isso já faz 4 dias. E o texto continua dizendo o seguinte: disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressuscitar. E Marta responde para ele: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. No mesmo minuto que ela fala com ele, eu sei que mesmo agora Deus te ouve, ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela fala uma coisa, mas o que ela está pensando na realidade é uma outra. Ela diz uma coisa, ela expressa uma coisa, mas o que ela está crendo é uma outra. Será que isso não acontece com você? Será que isso não acontece com você? Flan. Será que isso não acontece com você? Coloca seu nome aí numa lacuna. Diz uma coisa, você diz que crê. Você diz que crê que Jesus pode todas as coisas, que mesmo agora que está morto e sepultado, já tem 4 dias, que Deus continua ouvindo. Mas é isso mesmo que você crê? Ou você está esperando pelo último dia? E agora vem um dos textos mais lindos que nós temos no capítulo 11 do Evangelho de João, é uma das declarações de Jesus, daquelas que a gente comumente chama de um dos 7, eu sou, que Jesus fala, e Jesus diz para elas, João 11, 25, o texto diz para a gente o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele faz essa pergunta interessante aqui para ela. Você crê nisso? Você crê nisso? A pergunta dele é bem clara. Ele se declara, faz uma autodeclaração, eu sou a ressurreição e a vida. Ele declara isso. E agora ele fala para ela, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, não morrerá eternamente. E pergunta para ela, você crê nisso? Você crê que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e que quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente? Você crê nisso? Isso é importante para a gente, porque Marta agora, ela desconversa e responde para ele, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Isso não foi o que ele perguntou para ela, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, mas não foi isso que ele perguntou para ela. Ele perguntou para ela se ela cria que quem crê nele, ainda que está morto, vive, e se quem crê nele está vivo, não morre eternamente. Foi isso que Jesus perguntou, mas ela respondeu uma outra coisa. Embora o que ela respondeu é verdade, mas não foi isso que Jesus perguntou. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus pergunta para ela, você crê? Na realidade, a pergunta talvez mais clara, e a pergunta é, você crê
que Jesus pode realizar na sua vida aquilo que te parece impossível? Você crê nisso? Você crê que Jesus pode realizar para você mesmo, coloca seu nome aí na lacuna. Não pense em Marta, não pense em Maria, não pense em Lázaro, você. Você crê que Jesus pode realizar na sua vida aquilo que te parece impossível? Aquilo que te parece impossível? Marta vai embora, ela vai para casa. E ela chega em casa e ela cochicha com a sua irmã, com Maria, e ela fala com Maria o seguinte: Maria, o mestre está chegando aí, e ele mandou te chamar. Maria sai correndo. As pessoas que estavam ali, muitas pessoas que tinham ido de outros lugares, outros judeus que tinham ido de outros lugares para estar com elas, para chorar com elas esse momento da perda do irmão, eles vão atrás, vão correndo, e Jesus continuou parado no mesmo lugar onde ele tinha encontrado com Marta. Muito provavelmente a multidão estava cercando, estava falando com ele, estava conversando com ele, estava falando alguma coisa. A Bíblia não conta para a gente o que ele estava fazendo ali, mas o texto diz para a gente o seguinte, a respeito de Maria: chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estiver... A mesma história de Marta: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma história de Marta. A Bíblia não diz isso para a gente, mas uma irmã fala, a outra repete a mesma história. Muito provavelmente essa era a conversa na casa delas. Se ele estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se ele estivesse aqui, isso não teria acontecido. Isso aqui é o sentimento delas. E a minha pergunta é: qual é o seu sentimento? Que tipo de coisa você olha para Jesus agora e diz: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, meu casamento não tinha acabado. Se eu estivesse aqui, não teria perdido meu emprego. Se eu estivesse aqui, meu parente não tinha morrido. Se eu estivesse aqui, o coronavírus não tinha abatido esse monte de gente. Se eu estivesse aqui, qual é o seu sentimento? Qual o seu questionamento? Que tipo de coisa que está fazendo com que você veja, impedindo com que você veja o poder ilimitado de Deus? As pessoas que estavam com Maria, eles estão à volta, eles estão vendo a conversa. Jesus se emociona ao encontrar com ela. E a Bíblia diz para a gente que Jesus chorou também, e que as pessoas diziam: olha, repare só como ele amava. Repare só como ele amava. Mas outros já diz o seguinte, e o texto diz o seguinte: alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse de novo. Se ele estivesse aqui, a mesma expressão de Marta, a mesma expressão de Maria, agora é a expressão das pessoas que estão com ela, ou com elas, os amigos deles. Se ele estivesse aqui, poderia ter impedido que esse homem morresse. Eles estavam vivendo um mal que tem assolado muitas pessoas: frustração. Frustração porque eles não conhecem o que está por trás das atitudes de Jesus. Frustração porque eles não conhecem o que está por trás nos propósitos eternos de Deus. Você está vivendo algum tipo de momento de frustração? Você está vivendo algum tipo de momento que as suas emoções, os seus sentimentos estão variados, estão saltitantes? Não deixe essas coisas te impedir de ver o poder maravilhoso de Deus. Controle, cuide bem das suas emoções. Elas podem determinar fracasso ou sucesso
em tudo o que você faz. Jesus fala com eles, vamos lá, vamos no sepulcro. Vamos no sepulcro. E quando eles chegam na beira do sepulcro, Jesus disse para eles, atirem a pedra. E Marta, irmã do morto, fala para ele, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus, eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? De novo, está aqui. Não te falei, se você cresce, você precisa crer. Você precisa crer, você não pode colocar aquilo que você conhece, você não pode colocar aquilo que você sente, você não pode colocar os seus próprios conhecimentos no lugar onde deve estar a sua confiança em Deus. Eu te falei e te repito, cuide bem das suas emoções, elas podem determinar fracasso ou sucesso para você. E o que Jesus fala com ela, eu não te falei, se você crer, você vai ver a glória de Deus. É isso que esperaria, era isso que Jesus esperava, e o que Ele espera de mim e o que Ele espera de você é que nós creamos que Ele é o Deus que pode todas as coisas, que o seu poder é ilimitado. Não deixe as suas emoções tomar conta disso, cuide bem delas, proteja seu coração de qualquer sentimento que vai te roubar a oportunidade de ver o poder miraculoso, ilimitado de Deus, o nosso Pai. Eles tiraram a pedra, e agora Jesus olha para cima, ele começa a orar, ele diz, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso, por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus ora, ele clama ao Pai, sabendo que o Pai já tinha respondido a oração dele, mas ele dá aqui para você, ele dá aqui para mim também, uma lição. Nas nossas necessidades, nós precisamos clamar ao nosso Pai. Nas nossas necessidades, nós precisamos confiar que Ele pode todas as coisas. Nas nossas necessidades, nós não podemos deixar que o medo tome conta da nossa vida, tome conta da nossa vida e nos impeça de ver o poder de Deus sendo realizado para nós, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas aflições. Não podemos colocar a nossa fraqueza no lugar onde deve ser colocada a nossa confiança em Deus. Não se bloqueie de ver a glória de Deus. Os seus sentimentos, as suas emoções podem te bloquear de ver a glória de Deus. Não deixe medo tomar conta da sua vida e te impedir de ver a glória de Deus. Confie nele. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro. Isso aqui é interessante para a gente, porque tinha muito provavelmente outros defuntos dentro dessa mesma gruta, dentro dessa mesma tumba, e Jesus chama Lázaro por nome, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, e o rosto envolto num pano, uma múmia, uma típica múmia, e disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Desde o início da história, Jesus fala com seus discípulos e aquilo que era promessa dele, agora é concluído aqui em um ato. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho do Homem seja glorificado. Muitas pessoas, incluindo os familiares, muitas pessoas, incluindo os discípulos, muitas pessoas, incluindo os religiosos que estavam ali, não conseguiram entender isso. Estavam deixando com que as suas emoções, com que os seus pensamentos, com que os seus sentimentos tomassem conta. Mas o que precisa tomar conta, e no final aqui é o que justamente acontece, é o poder ilimitado do nosso Deus. Cuide bem das suas emoções e não deixe que elas te roubem a oportunidade de se encontrar com um poder que vai além de todos os limites. Meu Pai, tome conta de nós, tome conta do nosso coração,
nos ampare, nos proteja, cuida de nós e nos ajude, Senhor, não deixar as nossas emoções entrar no lugar onde deve estar a nossa confiança em Ti. É o que nós clamamos, agradecidos, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e eterno Salvador, o Senhor Jesus. Amém.